Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, nós vamos agora ler as Escrituras Sagradas. Nós estamos preparando para a Grande Santa Ceia domingo, mas são 3 sequências o que está sendo ministrado para trazer a glória de Deus à terra. E a primeira etapa foi porque que Deus mandava matar a vaca vermelha, que era até inexistente de provar, mas nas últimas semanas se tem notícia que voltou a nascer essa espécie. Fazia a cinza dela para purificar o templo, para começar o cerimonial. E isso já foi pregado. E o que significa para a igreja tornar gloriosa. Então o inimigo, ele não quer que o povo de Deus saiba do que traz a glória de Deus na terra. Mas enquanto o Espírito Santo estiver atuando na terra, ele vai atuando. Para quem ora, busca, ele vai trazendo a palavra, porque Deus tem o seu povo na terra para manifestar o avivamento, a glória de Deus. Depois foi ministrado sobre o óleo da santa unção, que fazia com que queimasse uma fumaça para o sacerdote entrar dentro do santuário, para ele não ser fulminado. Isso foi pregado anteriormente. E agora nós vamos trazer mais uma palavra sobre Êxodo, se você tem a Bíblia, no capítulo 30, e começa no verso 22, a próxima etapa, e assim vai dando sequência até na Grande Santa Ceia. Tudo que ocorria para Deus manifestar sua glória. Se lê o Velho Testamento, que é sombra do Novo. Os princípios que se aplicava lá eram literais, agora são espirituais. Então só isso que mudou, ou seja, agora são princípios reais para a glória de Deus manifestar. Então Êxodo no capítulo 30, a leitura começará hoje no verso 22. Então já foi lido sobre a vaca vermelha, para quem acompanhou, sobre o incenso aromático e agora o azeite da santa unção. Êxodo 30, 22. Falou mais o Senhor Deus a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, que dá mais ou menos 3 quilos na métrica de hoje, e de canela aromática a metade, a saber 250 ciclos, então 1,5 kg mais ou menos em outras métricas, e de cálamo aromático 250 ciclos, ou seja, 1 kg e pouco ou 1,5 kg, e da cássia 500 ciclos, que dá lá os 3 quilos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim. 1 rim é uma medida que dá 3,5 litros mais ou menos. E disso fará o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirá a tenda da congregação e a arca do testemunho, como a mesa, os vasos, o castiçal com seus vasos, o altar do incenso e o altar do holocausto, com todos os vasos, e a pia e a sua base. Assim santificará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Como também ungirá Arão, seus filhos, santificará para me administrarem o sacerdócio. E falará aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fará outra semelhança conforme a sua composição. Santo é para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, também extirpado do seu povo. Então agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então todos nós temos que ter a noção que o poder de Deus quer manifestar na terra. Então ele vem com avivamento para levar a sua igreja em breve para a eternidade. Assim como Deus falava com Israel, manifestava a sua presença pessoal lá, mas com o tempo foi ficando só um cerimonial, uma repetição, e aí a aliança se quebrou. Mas Jesus veio e fez aliança completa com o Pai. Mas agora passamos a ser então o templo de Deus. Mas para Deus visitar,
os requisitos continuam os mesmos para Deus, só que no Velho Testamento se pedia princípios literais, como foi falado da vaca vermelha, o pau de cedro, o carmesim, que queimava tudo, misturava com água, aí passava no tabernáculo para começar o cerimonial. Depois fazia então o azeite santíssimo, ou o incenso santíssimo, para o sacerdote entrar lá dentro e levar o sangue do cordeiro para expiar o pecado de Israel. Aí queimava aquela fumaça cheirosa, aí Deus manifestava. Aquela fumaça era para proteger o sumo sacerdote, senão ele era fulminado. Então isso já foi explicado, o que representa isto hoje para a igreja. Então, se não tiver esses princípios, dificilmente Deus visitará. Mas isso ocorreu na igreja dos apóstolos, que eles traziam a glória de Deus na terra, e havia um grande avivamento, havia um mover muito grande para um avivamento. Então esses são os princípios para a igreja tornar santa e gloriosa. Então a igreja gloriosa, ela vai, cada dia, o homem adâmico morrendo, o homem caído, os sentimentos do homem caído não dominam, a pessoa vai priorizando as coisas eternas, as coisas de Deus, e não vai mais contaminando com o sistema mundano que está aí dominado por opressões demoníacas. A Bíblia declara que só não ocorreu coisa pior na terra porque aquele que retém o anticristo ainda não foi retirado, que é o Espírito de Deus. Mas o inimigo, aonde ele pode atuar, ele atua. Ele pode atuar nos esportes, na política, nos governos, ele pode manipular coisas na terra, pode iludir a emoção das pessoas, para as pessoas desacreditar de Deus, ou se envolver com o mundo, ou ficar vivendo um sistema caótico. Só não piora porque aquele que o retém não foi retirado ainda, que é o Espírito de Deus. Então, na medida que nós vamos sujeitando ao Espírito de Deus, ele vai preparando a igreja para tornar gloriosa, para trazer a glória de Deus na terra, para muitos se converter e depois Jesus buscar a sua igreja. Então nós caminhamos aí para os tempos do fim. Tanto é que não tinha nem como provar da vaca vermelha, mas nasceu de novo, da espécie Alcos. E então as notícias estão aí, que Israel já pode fazer com que a vaca vermelha seja sacrificada para construir o templo lá de Salomão, que hoje lá é uma sinagoga dos muçulmanos. Então tudo caminha para os tempos do fim, para a volta do Senhor. Mas antes haverá um grande avivamento. Então nós temos que estar nos preparando para o dia do Senhor, porque o inimigo está aí de toda maneira, iludindo, corrompendo, causando dano, iludindo as pessoas. Só não piora porque o Espírito de Deus o retém. Se não tivesse os limites que Deus impõe, o inimigo já teria dominado tudo. Mas só não ocorre coisa pior porque o que retém ainda não foi retirado. Então nós temos que nos preparar cada vez mais. Veja agora que estamos falando do azeite que consagra o templo. Então agora nós somos o templo de Deus. Então, para começar os trabalhos no tabernáculo, tinha que matar a vaca vermelha. Para o sacerdote entrar no santíssimo lugar e Deus falar, tinha que ungir ou queimar um incenso perfumado, que foi pregado anteriormente. Agora, para os utensílios estarem sagrados e Deus vir, porque agora nós somos os utensílios de Deus, nós temos que também ter em nós o óleo da santa unção, que para nós é espiritual. Então veja bem que aqui fala que Deus falou: Moisés, pega lá uns 6 litros de azeite para a santa unção. Por isso que nós falamos muito anteriormente do azeite da oliveira verdadeira. Então são várias filtragens. O primeiro azeite é moído, depois o segundo, o terceiro, o quarto, e fica até aquele resto do azeite que faz também o sabão. O primeiro é justamente a primeira moagem da oliveira verdejante, é justamente para o óleo da consagração. O segundo era para iluminação, o terceiro para alimento. Tanto é que o profeta
orou e aquele azeite apareceu, a mulher vendeu para alimentação e viveu do resto e ficou rica. E o último faz o sabão, que é para purificação. Isso já foi pregado. Então esse azeite que é pedido aqui é o primeiro da oliveira verdejante. Então veja bem, na métrica de hoje, uns 6 litros, aí mistura com canela aromática, 500 ciclos, que dá ali uns 3 quilos, depois 1,5 kg com as outras, e vai somando mirra, canela, cálamo e cássia, e mistura tudo e faz o azeite para ungir tudo, tanto os utensílios, a roupa sacerdotal, todo o tabernáculo ungido, coisa santíssima. Então o que é isto para nós hoje? Então veja bem que aqui fala, mirra é um princípio de quê? De verdadeiro adorador. Então sempre temos que procurar ser o verdadeiro adorador. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O azeite já é o poder do Espírito de Deus, mas ele combina com um verdadeiro adorador. O que é o adorador? Aquele que expressa o melhor para Deus, que canta poemas a Deus, que em tudo adora, que em tudo exalta a Deus, samudia ao Senhor. É o princípio do adorador, é aquele que exalta a Deus em todo momento, na luta, na labuta, na perseguição, na injúria, na necessidade, está sempre em tudo dando graças a Deus. É o fundamento do adorador. Não pode ter motivo de reclamação, de tristeza, de blasfêmia, de situação de reclamação, senão não é um adorador. O adorador é aquele que expressa que somos mais que vencedores e honra a Deus pela sua grandeza. E assim vai se somando os elementos. Veja bem, a mirra, a canela, que é a canela. Então a canela é um vegetal que ele é muito usado para recursos medicinais, que tem o sentido de quê? De calmante, do sistema respiratório, da pessoa tomar para expectorante. Isso é o sistema natural. Mas espiritualmente o que é? É a pessoa que mantém a tranquilidade em tudo. Então todo dia você tem que falar, meu Deus, eu quero entregar ao que julga retamente, não vou me extrapolar, gritar, blasfemar, duvidar, vou manter calmo. Se eu quero que tu me dê o equilíbrio, em tudo entrega ao que julga retamente. Então Jesus foi perseguido, atacado, injuriado, maltratado, mas em nenhum momento ele pagou com a mesma moeda, agrediu, blasfemou, deu tapa, roubou, criticou ou até lançou praga em quem o traiu. De maneira alguma, ele manteve o equilíbrio. Então é um princípio espiritual. O adorador tem que estar equilibrado, nunca blasfemar, reagir de forma áspera, negativa ou blasfema. E também veja que soma-se também o cálamo, que é um outro elemento, um ingrediente, e ele é muito usado como sonífero. O cálamo é um calmante natural, mas muitas vezes é para dormir. É usado lá no Oriente para criança dormir, que tem cólica. É um calmante do sistema digestivo, neurológico, quando é tomado no equilíbrio certo. Mas para nós é espiritual. Veja que Deus pediu isso para Moisés, mas para nós é espiritual. O que é uma pessoa que descansa, que dorme tranquilo? É o que Isaías profetizou. Esse é o descanso do cristão, orar em línguas, orar no espírito. Então, quando você está sempre orando em línguas, no espírito, você está como uma pessoa que está calmo, dormindo, descansado em Deus. O que é descansado em Deus? Pode ocorrer o que for à sua esquerda, à sua direita, que você tem certeza que Deus cuida da situação. É orar em línguas, no espírito, é o cálamo, é o descanso. Esse é um princípio para a nossa vida estar ungida por Deus, como os utensílios do tabernáculo está consagrado. Veja que tudo isso vai se somando. Por isso que lá no Velho Testamento era um cerimonial pesado. Era primeiro matar a vaca vermelha, depois fazer a cinza dela com madeira que era usado nos utensílios, o carmesim queimado e também o ísopo,
e depois misturava a cinza com água, e depois ainda o sacerdote tinha que entrar lá, mas fazer o incenso aromático, para fazer aquela fumaça aí, que ele entrava lá dentro do Santíssimo Lugar. Só que agora o Santíssimo Lugar já se abriu. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo se partiu. Vai ser as sequências da próxima ministração. Mas temos que estar com os requisitos do tabernáculo, porque agora somos o tabernáculo de Deus. Então mistura o adorador, o verdadeiro adorador, que tem a calma, a serenidade de não blasfemar, entrega ao que julga retamente, o calmo, que é descansar em Deus, e a cássia, veja bem, e mistura também com azeite um rim, quer dizer, com mais ou menos uns 6 litros de azeite, mistura também a cássia com os outros ingredientes. O que é a cássia? A cássia é um elemento, ele já foi muitas vezes exaustivamente falado, é um chamado antídoto. O que é um antídoto? Aquilo que anula veneno. Por exemplo, se a pessoa era picado por abelhas com veneno, ou algum inseto, ou até mesmo escorpião, ou até serpente, eles faziam uma pasta de cássia, e ela tem uma certa capacidade de antídoto, de anular venenos, de anular toxinas, ou puxar por efusão, até por emplasto. Isso era uma prática lá no Velho Testamento. Então o que é isto hoje, o antídoto, anular veneno? Então o cristão tem que estar sempre atento para sermos templo de Deus, e combinar com o Espírito de Deus é o descanso, é o adorador, é não procurar blasfemar, sempre entregar o que julga retamente, e procurar anular os venenos. Então, se alguém lhe comenta o mal, anule o veneno. Se alguém comenta da vida alheia, anule o veneno. Se alguém blasfema da igreja, anule o veneno. Mas o que mais se vê é os cristãos falando mal do bispo, pastor, da igreja, da visão, e está nas igrejas lançando praga, lançando o mal, espalhando boatos, espalhando o que não é verdade, e falando coisa que não existe. Então essa pessoa dificilmente será um templo consagrado. Ele pode ir para qualquer igreja, qualquer ministério, que é um templo sujo, porque a pessoa acha que mudar de igreja vai resolver, mas na realidade a igreja é cada um de nós. Nós somos o templo de Deus agora. Ele pode ir para qualquer lugar, que Deus pode visitar outro lá e não vai visitar ele, porque agora somos o templo de Deus. Então nós temos que estar atento se nós estamos tendo o óleo da consagração para Deus visitar. Mas veja bem que além de ter isto, tem que saber se o templo está propício para a visitação de Deus. Por isso que matava a vaca vermelha, misturado com um pau de cedro, fazia cinza dele e queimava o ísopo, e misturava a cinza com água, aí passava nas portas, passava nas paredes e jogava no chão aquela água com cinza. Isso já foi ministrado. O homem adâmico não pode nos dominar. Aí Deus já vê que o templo está preparado, que o homem adâmico não domina. Mas para Deus visitar, ainda ele tem que ver aquela fumaça do incenso perfumado, porque o sacerdote, se ele entrasse lá e Deus estivesse lá visitando, ele morria fulminado. Então aquela fumaça é para o sacerdote não ser fulminado, isso lá no santo dos santos lugar. Então era outro princípio que foi já ministrado. E também os utensílios, a roupa sacerdotal, o vaso, o candelabro, as mesas, as pias, tudo tinha que passar o óleo também, santo para Deus. Então tudo agora é cada um de nós. Nós somos o templo de Deus, não é mais o templo construído por mãos humanas. Cada um de nós é o templo de Deus para a visitação. Mas quando Deus manifesta, o local estremece, ou seja, o poder é tão grande e vem avivamento. Se não fizer assim, não há como Deus visitar. Ele pode manifestar a mão dele. A mão dele é os dons que ele dá para curar, revelação, profecia. Mas falar que Deus está manifestando a sua mão não quer dizer que aquele local está agradando a Deus, porque muitos vão falar: Senhor, fiz maravilha em teu nome, sou demônio. Ele vai falar: não vos conheço. Mas tu fez milagre,
Ele falou, mas praticou iniquidade. Agora, quando a igreja torna íntima de Deus, aí é sinal que a pessoa está mudada, transformado, que ele está em combinação com o Espírito de Deus. Quando é só a mão de Deus, é porque Deus é misericordioso e quer transformar, se as pessoas der crédito. Por isso que chama igreja gloriosa, que não prioriza só a mão de Deus, mas a sua presença pessoal. Logicamente a mão de Deus opera facilmente quando ele está presente, a sua glória pessoal. Tanto é que lá na igreja primitiva eles saíam e Deus operava a sua mão, mas quando eles estavam reunidos, ali era a presença pessoal de Deus que o local estremecia. Tanto é que na hora que Ananias e Safira foi entrar no templo onde eles estavam reunidos, morreram fulminados, porque ali estava a presença pessoal de Deus e o mal não podia entrar lá dentro. Mas quando eles saíam para evangelizar, era a mão de Deus, era dom, cura, libertação, expulsar demônio. Mas a presença pessoal era diferente. Então Deus quer a visitação na terra com o seu povo, para ele preparar a igreja, para levar ela para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro. Porque Deus não vai voltar simplesmente por voltar, mas ele visita primeiro, prepara a igreja, aí ele leva para a eternidade depois. É o caminho. Não pense que vai vir Jesus de uma hora para outra. Se ele vir a qualquer hora, não salva ninguém. Por quê? Porque a igreja não está gloriosa, está só clamando a mão dele. Mas quando ele vem primeiro para o avivamento, há uma total conversão e o povo fica desejoso do Pai. Aí é os tempos dele voltar para buscar a sua igreja, ou seja, para ir para a eternidade. Mas antes o templo tem que estar glorioso. Então essa é outra etapa de como que Deus visitava Israel nas orações, nas ministrações. Preparava o templo, consagrava o templo, preparava por cerimonial, punha fogo no incenso para o sacerdote entrar lá dentro, o santo lugar. E depois ainda, para Deus visitar, tinha que saber se cada utensílio estava santificado. Aí então que Deus vinha. Então assim vamos entendendo a visitação de Deus, porque a pessoa acha, vou orar, vou buscar, Deus vai me atender. Aquilo que ocorreu no Velho Testamento é sombra para nós, era sombra, agora é a realidade. Então quando Jesus veio nos salvar, ele abriu o véu do templo e abriu para entrarmos. Agora ele nos faz todo sacerdote, ele nos faz agora templos de Deus, como está lá em Coríntios. Então os princípios têm que ser praticados. O Espírito de Deus quer nos ajudar a cumprir o chamado de Deus. Isso que chama a igreja tornar gloriosa. Se ela não tornar gloriosa, ela vai ser uma igreja que não é gloriosa. Aí ela vai pregar por comércio, por contenda, por fingimento, por competição, por legalismos. É o que está lá em Filipenses 1,15. Então veja bem que se prega o evangelho, mas Jesus só volta quando a igreja estiver gloriosa. E cada vez mais as coisas estão se contaminando, piorando. Cada vez mais o mal está se agravando. Só não piora porque aquele que o retém não foi retirado ainda, que é o Espírito de Deus. Então não se iluda com esse mundo tenebroso, se volte para a palavra, se volte para a verdade, que Deus tem o melhor para o seu povo, e ele vem buscar o seu remanescente. Remanescente quer dizer aqueles que vão abrindo o coração para a sua obra, para a sua palavra e para o seu espírito. Nós não podemos nos preocupar quem vai ser salvo ou não, mas nós devemos nos preocupar em pregar, em orar, em interceder, pedir misericórdia pelas pessoas, porque Deus já sabe quem acreditará nele. Mas ele ordena que nós oremos, falemos e pregamos a palavra, porque todos vão ouvir. Agora a aceitação será da pessoa aceitar ou não, só Deus sabe. Mas Deus ordena que se pregue, que se ore, que se interceda, que fale a verdade, para que ninguém venha falar que não ouviu, que não teve chance, que não sabia como fazer. Porque Deus não faz nada sem antes revelar e falar. Deus não faz nada e não vai cobrar nada sem antes mostrar. E nos últimos tempos
a pregação da Igreja Gloriosa que vai prevalecer. É os tempos do fim que vai priorizar as últimas mensagens da Igreja Gloriosa, porque já se deu prazo para tudo, já se pregou de tudo que podia pregar: contenda, comércio, fingimento, legalismo, competição. Mas agora está chegando o tempo do fim. Tanto é que apareceu de novo as vacas vermelhas, que até os cientistas zombavam da Bíblia, porque não tinham como provar a existência delas. Então, independente do homem crer ou não, da ciência crer ou não, a palavra está cumprindo. Então, se volte para a verdade de Deus, para não se decepcionar. Então essa é mais uma etapa, e amanhã vai se dando sequência até domingo, com a grande Santa Ceia, como que a glória de Deus manifesta, e como que o templo que é cada um de nós fica aprovado por Deus. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, prosseguindo mais uma etapa para a grande Santa Ceia, que vai consumar domingo, que é o templo de Deus sendo preparado para a visitação do Pai. No Velho Testamento era um grande cerimonial, mas com o tempo foi ficando obsoleto, uma repetição, e as pessoas não faziam nem mais por amor, mas por simplesmente uma exigência da lei, e ficou algo mecânico. Mas era para prefigurar Cristo. E quando Jesus veio, aí então se acabou a aliança antiga e inaugurou a aliança em Cristo, que perdura para a eternidade. Senhor, e que venhamos ter a visão clara da visitação pessoal de Deus na terra, para um grande avivamento. Abençoa a todos nesta noite, e ao longo da semana, como já ocorreu nos dias anteriores, a visão da palavra sendo pregada, quer as pessoas venham ou não, quer acreditem ou não, a palavra está sendo liberada para o plano de Deus cumprir. E tu tem levantado esta obra para ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, venha confirmar tão grande avivamento sobre o teu povo, venha confirmar tão grandes maravilhas sobre esta obra, sobre este santo ministério. Pai, abençoa todos os presentes, ó Pai, que venhamos realmente entender o óleo da santa unção, que venhamos entender o incenso aromático, que venhamos entender as cinzas da vaca vermelha e misturada com a água. Pai, a palavra está escrita nas Escrituras, e que ela torne viva para o teu povo, para um grande avivamento, porque tu tem o milagre, a riqueza, a fartura, a vida abundante para o teu povo. Tu tem o teu remanescente para a reinar com Cristo na eternidade. Tu tem, ó Pai, um avivamento que está prestes a ocorrer. Confirma a vitória. Só não ocorreu ainda porque a igreja está sendo preparada, e o pior ainda não ocorreu porque o que retém ainda não foi retirado, que é o Espírito de Deus. Mas o anticristo já está aí reinando, operando as maledicências, a opressão que já domina a política, os esportes, já domina a economia, as nações. A ciência está aí sendo já dominada pelo anticristo, pelas raízes maléficas. Só não piorou mais porque o que retém não foi ainda retirado, porque ainda resta uma chance ainda para a humanidade da glória de Deus manifestar, para ainda Deus liberar a unção e levar a sua igreja gloriosa. Mas infelizmente muitas igrejas vão agir loucamente e ficarão para trás, mas as que agirem prudentemente entrarão para as bodas do Cordeiro. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, que a igreja torne realmente gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. Opere poderosamente nesta noite a saúde, o vigor, a cura, a libertação, o refrigério, vida abundante para todos nós, que venhamos dia a dia a sujeitar o teu Espírito. Abundante graça a todos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.